Senhor presidente, creio que já ouvimos todos os que solicitaram a palavra. Queria agradecer de coração, do fundo do coração, o reconhecimento e, sobretudo, o incentivo que cada um dos senadores que pediu a palavra me trouxe neste momento. Um incentivo para que trabalhemos juntos. E eu quero aqui aproveitar algo que o senador Aécio Neves disse, que tenhamos aqui debates em torno da verdade. É evidente que as verdades podem ser diferentes, dependendo de cada senador, de cada setor, mas elas têm que ser o norte do nosso debate. Uma das coisas que tem levado o Brasil à perdição é a divisão entre verdade e mentira, entre os bons e os maus. Isto veda a discussão, isso fecha a nossa pauta. É uma das coisas que mais me aflige no Brasil de hoje, é exatamente a impossibilidade de se tratar diferentes temas, que não seja sempre pela ótica do demônio e do anjo, do bom e do mal, da verdade e da mentira. E eu acredito que as manifestações dos senadores apontam, reforçam muito essa nossa perspectiva. Eu agradeço de coração, inclusive, as manifestações de amizade pessoais. Queria apenas, senhor presidente, mencionar muito rapidamente, vai ser impossível abordar as questões todas que eu já abordei, fazê-lo novamente, ou que os senadores abordaram, mas só breves esclarecimentos, até por uma questão de lide, em torno a alguns pontos. Quando eu falo acabar com o Mercosul, eu digo acabar com a União Alfandegária do Mercosul, não com a Zona de Livre Comércio, porque na integração econômica há duas etapas, há três: a da integração comercial, que é livre comércio entre os países, uma meta, o NAFTA norte-americano, México, Canadá e Estados Unidos, é uma união de livre comércio. No Brasil, nós quisemos, a Europa demorou 40 anos para fazer a união alfandegária. Nós quisemos fazer isso em 4 anos, sem ter uma zona de livre comércio estabelecida, porque as imperfeições e as barreiras são muitas ainda. Então, quando eu falo acabar com o Mercosul, é acabar com esse Mercosul que está aí, e ter um Mercosul mais realista nos seus objetivos, que não nos amarre institucionalmente. E eu quero insistir que a posição anti-bilateralismo é uma posição não apenas causada pelo Mercosul, mas também pela posição do governo brasileiro, que na OMC defende ortodoxamente o multilateralismo, o que é um absurdo, em contraposição às tendências de bilateralismo regionalistas que existem no comércio mundial hoje em dia. E nós ficamos com os defensores da ideologia do laissez-faire em escala internacional comercial, que é inacreditável. Afora o aspecto funcional, que leva com que se trabalhe menos. Como eu disse, dá muito trabalho fazer acordo bilateral de comércio. Uma segunda questão, a da poupança, que curiosamente o senador Cristóvão Buarque mencionou, embora não esteja aqui, eu queria dizer o seguinte: sabe por que a poupança é baixa hoje? Porque o Brasil não está crescendo. O que gera poupança é o crescimento. Quando tem oportunidade rentável de investimentos, está aqui o senador Tasso, que é um empresário extremamente bem-sucedido, e vários outros, o senador Blairo Maggi, vários outros, sabem o seguinte: quando tem oportunidade rentável de investimento, o dinheiro chega. Eu nunca vi ter oportunidade rentável sem que isso seja aproveitado, inclusive pelo capital estrangeiro. Por que não? O bom déficit em conta corrente é aquele que se traduz em investimentos, não para financiar consumo ou turismo. Isso aqui não tem cabimento. Mas um outro ponto, e isto norteia a minha ação política hoje, inclusive aqui dentro do Senado, é o seguinte: senador Jucá, nós não temos dois governos no Brasil, que é o governo Dilma e o governo Joaquim Levy. Não existe isso, só há um governo. A meu ver, a presidente erra quando quer passar para o país a ideia de que há dois governos. Ela passa essa ideia quando dá bronca pública ao ministro, coisa que quem tem um mínimo de experiência em executivo sabe que isso não se faz, né? Quando o ministro diz algo inconveniente, em geral pede-se ao chefe da Casa Civil, ao ministro da Justiça, ou fala-se diretamente em off com o ministro ou o secretário para que dê um jeito de se desmentir sem que fique colocado como um pito público. Eu me lembro uma vez que o senador Aloysio era ministro da Justiça
e que eu fiz um pronunciamento durante uma manhã considerado inconveniente por uma atriz determinada, muito popular, etc., que era sobre questão de produção independente de filhos, etc. E o ministro me ligou furioso, o Aloysio, mas ninguém soube, tá certo? Eu até não acatei a sugestão que ele me fez, mas não é uma coisa que foi a público. Agora, fazer isso, hein? Está sendo revelado agora em termos. Mas isso, naturalmente, era pedido também do Fernando Henrique, que ele fez. Mas fazer isso com o ministro da Fazenda, querer passar para o país, tem 2 governos. Isso retira a credibilidade do próprio governo. É um tiro no pé. Essa ideia de que tem duas administrações, a do Levi e da Dilma, enfraquece o governo como um todo, porque tira a credibilidade da política econômica. A política econômica já tem suficientes problemas, porque ela enfrenta um desequilíbrio muito grande, ela comete erros também, e, além do mais, retira-se credibilidade de quem a está executando, que não é o caso. Isso é inteiramente impróprio. Uma outra questão, até para encerrar, é referente ao assunto que não se tocou aqui, BNDES, transparência orçamentária e tudo mais. Eu quero dizer, com toda clareza, que eu sou a favor do financiamento do BNDES com taxa de juros menores, reais, mas menores para o investimento a longo prazo. O equívoco, a meu ver, do governo não são esses subsídios. O equívoco é a falta de transparência e de critérios, porque nós temos que ter critérios claros estabelecidos a esse respeito, como a própria Constituição determina, no capítulo que fala da LDO, que essa política das instituições oficiais de crédito seja explicitada junto ao Congresso, coisa que não vem sendo obedecida e que nós vamos batalhar para que passe a ser a partir dessa legislatura. Eu tenho certeza que vamos ter o apoio de todos. E quero também fazer um outro reparo, porque, com muita correção, aponta-se que o subsídio implícito do BNDES implica gasto fiscal e não está no orçamento. Crítica absolutamente correta. Eu acho que tem que figurar no orçamento, como tem que figurar também outras coisas, porque há operações na área monetária que implicam gastos fiscais e eles não estão explicitados no orçamento e eu não vejo ninguém reclamar. Por exemplo, as operações de swaps trouxeram prejuízo no ano passado de 20 bilhões. Cadê onde é que isso está registrado? Todas as operações que são feitas no overnight, chamada também operações compromissadas, aliás, eu acho que pela primeira vez pronunciadas neste plenário do Senado, em toda a sua história, pelo senador Aloysio Nunes, um não economista, um jurista de qualidade, que esse problema chamou a atenção dele e ele corretamente levantou a questão. Há uma série de despesas, no caso dessas operações de overnight, nós temos mais de 100 bilhões de reais por ano, mas não há transparência a esse respeito, e nós vamos cobrar do governo que isso seja feito. Por último, eu queria aqui deixar algo mais bem-humorado como encerramento. Eu tenho falado muito de antileis que estão em funcionamento no Brasil, e são antileis mais próximas, digamos, do estilo do atual governo. Quais são essas antileis? E digo essas palavras para efeito de encerramento, meu caro Fernando Bezerra Coelho, agradecendo, desde logo, muito especialmente a sua intervenção aqui. Primeiro, há uma distância muito grande entre falar e fazer. Há a seguinte lei: sobre qualquer assunto, fale-se bastante, exponha-se poucas ideias concretas. Essa é uma lei. Se vocês forem verificar, se cumpre de maneira rigorosa. Segundo, uma atitude pré-euclidiana. O Euclides de Alexandria provou, ou mostrou, é um axioma, que a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. Pois o governo insiste que a menor distância entre 2 pontos é uma espiral, uma linha torta, uma linha curva. Isso diante de cada questão que tem que enfrentar. Terceiro, que são também pré-copernicanos. Quer dizer, não é o Sol, não é a Terra que gira em torno do Sol. É o Sol que gira em torno da Terra, que é o PT, é o governo, e tudo mais do organismo institucional brasileiro gira em torno. E ameaça provocar um Big Bang quando a oposição, a imprensa, tudo que perturba o funcionamento do equilíbrio do universo. Uma outra questão, que é observada assim com rigor, que é o seguinte: transformar
todas as facilidades encontradas em dificuldades. Quando pode criar uma dificuldade, mesmo diante de algo fácil, cria-se a dificuldade, soluções que viram problemas. Uma quinta antilei é a seguinte: governo não é para governar, é para aprender. Chega-se lá e faz experiência. Você vai aprender, depois de 1, 2 anos, eu me lembro a ministra do Planejamento, depois de 2 anos no Ministério do Planejamento, dizendo que eles estão aprendendo. Aprendendo. Né? E, enquanto isso, a crise, os problemas brasileiros requerendo urgência, requerendo preparo. Essa é uma outra lei importantíssima que a gente deve evitar na vida pública brasileira. A outra, eu diria a sexta, é da equipe. Né? Há um princípio que eu acho que a presidente Dilma, se esse princípio não valesse, ela emitiria uma medida provisória. É que toda a equipe de governo tem que ter um conhecimento menor do que a chefe da equipe. Quando, na verdade, qualquer norma de bom governo é o contrário. Nós devemos nos cercar de gente que, em cada área, saiba mais do que nós, ou pelo menos está convencido disso. Esse é um problema no Brasil, ultimamente gravíssimo. E, finalmente, a antilei de que a incompetência não dói. Não há nenhum problema em ser incompetente. Eu me lembro aqui, volto a dizer a frase que eu citei do Milor Fernandes, dizer que, na verdade, é um grande erro da natureza que a incompetência não doa para muitos. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores senadores, obrigado do fundo do coração e obrigado também do ponto de vista da disposição para que nós demos a batalha pela verdade e pelo nosso país, juntos. Muito obrigado novamente. Senador Zé Serra, eu gostaria de saudar a volta de Vossa Excelência ao Senado da República. Já fomos colegas aqui em mandatos anteriores. Vossa Excelência tem uma história importante no Brasil e, sem dúvida nenhuma, com seu brilho, sua competência, vai fazer com que o Senado e o Congresso exerçam o papel que eu tenho defendido também no plenário do Senado, que é de protagonismo na retomada do ambiente econômico e social que o país precisa ter. Agradeço a Vossa Excelência a menção do meu nome e do meu discurso, feito também nesse plenário, e tenho certeza que Vossa Excelência volta a essa casa para brilhantar e para contribuir de forma insofismável com os rumos que o país precisa tomar daqui para frente. Parabenizo pelo... Eu quero dar aqui meu testemunho público, senador Jucá, que eu já dei a vários em privado, mas dou aqui publicamente, sobre o espírito de cooperação que Vossa Excelência tem com relação a enfrentar questões difíceis, às vezes na área econômica, às vezes na área política, que eu aprendi desde quando fui senador em outra legislatura. Foi graças a Vossa Excelência que nós conseguimos renegociar a dívida de São Paulo. Foi graças a Vossa Excelência que nós eliminamos essa aberração, que eram os juros de 20% onerando dívida de precatórios, reduzimos para 7%, algo muito importante para a administração pública no Brasil, inclusive para o combate ao déficit. Conseguimos isso graças à cooperação do senador Jucá e certamente vamos contar com essa colaboração dele em muitas questões, inclusive na questão do voto distrital nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Muito obrigado.